nessa condição de já ter sido governo que fez parte do governo atual, inclusive, né, agora se apresenta como uma oposição ao governo, como uma mudança de governo, em que situação seria essa inovação e por que, então, agora mudar algo que fez parte, inclusive, até pouco tempo atrás? Primeiro, Robson, assim, estar no governo foi diretamente relacionado às minhas habilidades profissionais. E eu defendo muito que todo cidadão que tem com o que contribuir, deve sim contribuir com a sua cidade. Quando fui coordenadora do PROCON, eu era professora de Direito do Consumidor. Inclusive, uma das inovações que a gente trouxe, que hoje é realidade, é poder ter o juizado especial dentro do PROCON. Se consolidou posteriormente, mas foi uma sementinha que nasceu naquele momento. Quando fui secretária de Habitação, eu tenho uma dissertação de mestrado de vinculação de receita tributária à produção social de moradia. Então, a política habitacional é uma paixão e eu acho que a gente precisa emprestar essa habilidade técnica para pensar a política habitacional. E isso garantiu, inclusive, que nós tivéssemos 2 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em Chapecó, quando o governo federal inicialmente havia destinado apenas 1, e a agilidade daquele momento garantiu que, além do expoente, a gente conseguisse verba para o Monte Castelo, porque municípios do entorno não conseguiram atender às exigências, né? Estar na Secretaria de Defesa do Cidadão era vinculada à função. Eu fui professora, estou ainda professora do mestrado, e a gente criou uma linha de pesquisa em segurança pública, que é uma área que a gente praticamente não discute, e nós precisamos, somos uma região de fronteira, né? E trazer essa discussão para dentro. Então, estar nos cargos nunca foi uma questão de situação de governo ou oposição de governo, mas é o que eu consigo emprestar dentro da minha habilidade técnica para minha Chapecó. Eu defendo sempre que Chapecó é de todos nós. E ela não deve ter, sempre que a política for bem feita, situação e oposição. Por isso eu não me coloco como uma oposição ao governo. Tanto que disse o prefeito Luciano Buligon, em junho do ano passado, disse: prefeito, em março eu deixo a secretaria e serei candidata a prefeito. E ele disse para mim, se eu for candidato, porque ele ainda discutia a possibilidade de ser reeleito, né? Aquela questão jurídica, eu serei candidata igual, porque eu não sou uma candidata contra o senhor, eu sou uma alternativa de apresentar a Chapecó uma outra visão de gestão, porque é diferente você estar na posição de secretário e você ser chefe do Poder Executivo. É apresentar uma opção de gestão que possa realmente intercalar essa minha experiência de gestão interna, profissional, com a vida acadêmica, né? Considerando que durante todo esse tempo, e quando a Raquel lia aqui o currículo inicial, o pessoal deve estar pensando, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? E sempre trabalhei geralmente em 2 turnos, mantendo a universidade e o trabalho externo. Então é isso que permite às vezes que nós consigamos circular. Por isso que eu olho sim como uma inovação do modelo. Acho que o que se faz bem feito, nós não podemos fazer políticas públicas e assim, tudo que foi feito é ruim, termina tudo, começa de novo, porque isso é desperdício de recurso público, né? E precisamos também emprestar, e você disse bem no início, essa visão feminina. Eu ainda me pergunto por que até hoje, mais de 100 anos de história, e nós nunca tivemos uma mulher no pleito eleitoral. Sequer candidata a prefeita. Nós tivemos mulheres candidatas a vice, mas candidatas a prefeita. Não, nós tivemos a Sani Carminati. Tivemos bem lembrado aqui. Candidata a vice. Depois. Mas a vice sim, né? Inclusive a Uda foi candidata a vice, lembrando. E como que a gente faz para construir um processo de não ter? E ontem eu estava lendo a revista Galileu, há uma obra que foi lançada há pouco, dizendo, deixa a louça na pia e vai para a rua. Justamente fazendo esse debate sobre a presença da mulher na política. Por isso essa inovação, uma inovação de olhar, é uma inovação de perspectiva, é uma inovação de gestão que as mulheres fazem muito bem. Eu conversava aqui antes com a Raquel, a gente faz planejamento, inclusive na escolha do shampoo, que é para economizar tempo, recurso e ter um bom resultado. Então é isso que eu quero emprestar a Chapecó na soma da experiência profissional, de gestão, mas também do mundo acadêmico.